todos. É com muita alegria que nós continuamos aqui o nosso evento, Vortex 2020, no Uniceub. É um movimento de tecnologia e contamos com a tua presença neste momento agora para um movimento, um passeio muito bacana, com supercomputadores e professores excelentes que estão conosco, Aderbal e José Maurício. Quero pedir a você que está conosco no chat que preencha o formulário que está na descrição do vídeo para que você tenha a presença do evento. Passo a palavra para o professor Aderbal e deixo à disposição, desde já agradeço a presença dele, do José Maurício, e a abertura do INET, para que nós possamos saborear esta visita tão bacana. Por favor, professor Aderbal. Tudo bom, pessoal? Sem dúvidas, um dos momentos assim, mais incríveis meu como professor de vocês, que é trazer vocês aqui para visitar o INET, visitar o lugar onde eu amo, trabalho já há um tempo com esse parceiro, chama Zé Maurício Guedes, é o cara que desde a década de 90, é novinho ele, desde a década de 90, cuida dos supercomputadores aqui, e em 2013 eu tive a honra de vir para cá trabalhar com eles, e eu e o Zé Maurício, meio que, além de amigos, parceiro no desenvolvimento de ideias, de engenharia, de conceitos. E aí, qual é a ideia aqui? A gente vai fazer, o Zé Maurício ele está na porta do Museu da Meteorologia e da Supercomputação, que fica em um outro prédio aqui do lado. Ele vai fazer um tour aqui com o museu para a gente ver o tipo de equipamento que nós já usamos, e vamos ver também o presente e o futuro. A gente, nesse debate, né, Zé? Tem um pedaço do passado, tem um pedaço do presente, que é o que está em produção aqui atrás, nessa porta aqui, que é a sala conf da supercomputação, e o futuro, que é o computador, que está sendo preparado para fazer um upgrade, uma atualização aqui na infraestrutura. Então, Zé Maurício, você que mora no meu coração e sabe disso, apresente-se, mostre para o pessoal o museu, essa maravilha que a gente tem aqui, e depois vem para cá para a gente dar uma continuidade aqui. Com certeza. Então, gente, muito prazer estar com vocês. Agradeço em nome do INET, inclusive, é uma honra receber alunos, professores, pesquisadores aqui. Eu vivo falando para o Aderbal, a gente precisa divulgar mais isso. É um polo de formação de cultura que a gente precisa aproveitar muito, muito, muito bem. Eu adoraria ter mais estagiários aqui para formar, para mostrar o que é um pouco da computação de alto desempenho, para mostrar o que é meteorologia. Meteorologia é uma área encantadora, né? Você começa a ver meteorologia, você não quer mais parar. Tá? Então, o meu propósito, eu combinei com o Aderbal de mostrar em primeiro lugar para vocês um pouquinho do museu. Eu vou inverter minha câmera aqui e vou passar rapidamente mostrando um pouco do que a gente tem, tá? Dentro desse museu, e convido todos vocês a virem para cá, marca a turma, tem jeito de marcar, de vir a turma inteira, assim que acabar essa loucura toda aí, né? A gente consegue marcar visitas, e vocês podem vir aqui, eu vou ter o prazer até de recebê-los. Normalmente não sou eu, mas se for o caso, se o Aderbal estiver junto, eu vou ser obrigado a receber. Não tem jeito. Tá bom? Vou inverter a câmera aqui, e aí eu vou falando. Então, tá aqui. Nós estamos num prédio que a gente chama de prédio da biblioteca aqui do INET. Nós vamos entrar aqui no museu. Tem algumas coisas aqui que são legais de mostrar. Então, não posso gastar muito tempo aqui, que nós temos tempo de computador. São basicamente instrumentos meteorológicos, alguns de muito mais velhos até do que meu pai, que já faleceu. Tá? Tem coisas aqui esse aqui, por exemplo, bonitinho, mas 1920. Tá? Então tem coisa muito antiga aqui para ser mostrada, são todos instrumentos que são usados na meteorologia, alguns de precisão. Tá? Essa parte aqui, inclusive, a balança de precisão, ela é usada muito na meteorologia. O pessoal usava para ver a quantidade, por exemplo, de mercúrio que ele ia depositar em instrumento físico. Isso daqui é uma casinha que é usada até hoje no mundo inteiro, é desse jeito. Isso aqui é uma estação convencional. Então tem alguns instrumentos, todos os instrumentos físicos, por isso é chamada estação
estação convencional. A estação convencional é uma estação que depende totalmente humano para operar, né? Só para explicar, né, Zé? É uma estação que não tem depende de um observador vir a uma estação convencional e coletar os dados que estão medidos. Alguns dados são coletados com, por exemplo, com impressão, né? Você tem um relógio aqui dentro que faz isso girar e ele vai traçando os dados, mas a medição de mercúrio, por exemplo, o observador tem que vir aqui, tem que anotar em determinados horários quanto que se está medindo. Então, nós temos aqui um barômetro, um outro barógrafo, esse aqui já fazia, né, o registro do dado conforme o relógio também andava, né, e aí, aqui a gente tem mais alguns outros instrumentos, isso aqui é muito legal, isso aqui é um instrumento de medição de radiação solar, que é uma coisa importante, hoje em dia a gente olha muito para isso, né, tá? Esse aqui era para registrar as condições, direção e velocidade do vento. Aqui tem um esqueminha de como a meteorologia acontece, com satélites, medições através de navio, de avião, todo tipo de medição. Isso aqui é uma reprodução do que seria uma estação meteorológica convencional, tá? Com toda a parte de instrumentação, aquela casinha que eu mostrei ali no fundo. Esses daqui são termômetros de solo, que medem a temperatura do solo em profundidade, isso é importante para a agricultura, né? Mostrei aquele instrumentozinho de radiação, ó, tá ele aqui, ok? E aí a gente vai para a parte do que chamam hoje de TI. No meu tempo, chamava de processamento de dados. Inclusive, quando eu comecei a cursar, era tecnologia em processamento de dados. Quando eu me formei, eu era analista de sistemas, né? E o nome foi mudando. Então, ó, primeira curiosidade, isso aqui é uma estação de trabalho da Sun, que não existe mais, a Oracle comprou, né? Isso era uma estação muito famosa, há um tempo atrás. Ultra Spark. Unidade de fita, cartucho. Isso aqui é uma unidade de fita DAT, eu vou mostrar uma fita DAT aí para vocês. Isso aqui era um HD externo, tá? Aqui tem um outro dinossauro da computação. Quem quiser depois fazer uma pesquisazinha na internet aí, ó, vale a pena. Um microcomputador chamado CP500. Isso daqui foi muito famoso. Isso aqui, para vocês terem ideia, era uma máquina que muitas empresas usavam até para a parte de faturamento, de controle de estoque, usava sem conexão, tá, gente? Ela é sozinha, você não conectava nada, você só conectava atrás uma impressora. Ali vocês viram a unidade de fita DAT, então aqui eu tenho o que é uma fita DAT, ó, uma fitazinha, tá? E essa fitazinha aqui gravava 90 GB, se não me engano, um pouco mais, né, Debal? Aqui escrito em alguma delas aqui. Eu já nem lembro mais a quantidade de dados que a gente conseguia colocar. Algumas eram um pouco mais, outras um pouco menos, tá? Isso aqui era um registrador de radiosondas, tá? Tá vendo? Automatic Radiosonde Receiver. Ele ficava recebendo os dados de uma radiosonda. O que é uma radiosonda? Quando solta balão meteorológico, vai um monte de sensor, aí você fica medindo por rádio, e aqui ficava descendo um papel que ia registrando todos os dados do que era captado. Uma impressora. Essa impressora era para imprimir gráfico, tá? A descrição dela aí. Impressora gráfica que produz saída de alta qualidade, e velocidade de 300 linhas por minuto, em impressão de até 42,4 centímetros por minuto, tá? Então, isso aqui era extremamente barulhento, era uma régua de agulhas, o papel ia passando, e as agulhas batendo para registrar o desenho que você queria. Eu cheguei a trabalhar com essa impressora aqui, tá? Marca, não existe mais. Depois vocês pesquisem. Talvez aí, ó, legal. Alguém me responde o que virou
essa marca. Dá uma pesquisadinha no paralelo aí, manda para o Derbal. Isso aqui, hoje em dia, se alguém for olhar o que é um osciloscópio, vai ver como é um osciloscópio hoje em dia. Isso aqui é bastante antigo. O osciloscópio também era usado nessa parte de instrumentação, tá? Rádio, um rádio mesmo, de banda simples, de comunicação. Isso era usado para comunicação das estações. Às vezes eu tinha uma estação no meio do mato, e o único jeito do observador que estava numa estação dessa mandar os dados, enviar os dados, era através de rádio. Ele se conectava, um operador do outro lado ouvindo, fazia a anotação dos dados que ele estava medindo naquele momento e transmitia para o mundo inteiro ao mesmo tempo via telex, que é isso aqui. Isso é uma máquina de telex. Isso ficava o tempo inteiro transmitindo e mandando dados, registrando em papel, e havia aqui, ó, um leitorzinho de fita, uma fita de papel passava aqui e ficava perfurando essa fita de papel. Conforme perfurava, o operador pegava essa fita, colocava num leitor, conectava numa outra estação e transmitia a fita ia transmitindo o dado. Ok? Vamos lá. Da Digital ainda, nós temos aqui duas unidades interessantes. Primeira, uma TU-80. O que é essa TU-80? Aqui eu tinha um HD, pequeno, tá, gente? Para padrões de hoje. Aqui nós temos uma unidade de leitura e gravação de fita, de rolo, que era muito utilizada. Isso, um terminal, trabalhei nesse terminal, um VT-102, ele é um terminal colorido, ele tinha algumas cores, mas de 80 colunas por 24 linhas, só, não tinha outra resolução, tudo caractere, tá? Isso aqui era uma unidade concentradora de discos, onde tem uma curiosidade aqui, tá? Isso aqui é unidade de disquete, e para ligar essa parada, a gente precisava desse disquete aqui, ó. Isso aqui é um disquete de 5 1/4, tá? De dupla face, 2 HD aqui, ó, que está escrito, acho que dá para ver aí. Isso aqui era dupla face, tinha uns que era só uma face, não, só gravava e lia de um lado, esse aqui dos dois. Então você precisava colocar esse disquete aqui antes de ligar a máquina, e a hora que você ligava, ele começava a ler o que a gente chamava de bootstrap ali, desse disquete, e então ele começava a botar a máquina no ar. Tá? Isso aqui é uma unidade de HDs, são 4, ó. 4 HDs, uns panelões, tá? Gigantescos. Bota a mão em cima, Zé, para comparar. Aqui, bota a mão em cima, para o pessoal ver o tamanho. Comparado aí. Olha só o tamanho do HD, pessoal. Olha aqui. Se isso aqui tinha... Eu não vi quanto tinha uma unidade dessa, tá? Mas era pouquíssimo. Acho que era... Esses 4 aqui dava 400 mega. Se muito. 400, 500 mega, tudo isso aqui, gente. Essa torre inteira para dar 500 mega. Aqui uma outra unidade de fita, uma TU-79, fita de rolo, aquelas que a gente via nos filmes no passado, que ficava girando para lá e para cá, como se estivesse processando alguma coisa, né? É só uma unidade de leitura e gravação, não mais do que isso. Temos aqui uma estação de recepção de satélite também, arcaica, antiga, né? Aqui o que era transmitido do satélite era recebido nessa estação, e aí como é que a gente via ou guardava os dados, ou a imagem que era transmitida? Ela era impressa nesse equipamento aqui, ó. Esse aqui é Telex. Isso aqui, alguns dos professores com certeza conhecem, era um fax que queimava papel. Isso fedia, mas fedia muito. Era insuportável o cheiro desse negócio. Tá? Bom, vamos lá. Começando a chegar na parte de processamento de dados ou de tecnologia mais atual. Hoje é muito comum você ouvir o termo cluster. Então, quando eu cheguei aqui no IMET, em 98, eu vim para gerenciar essa máquina aqui, ó. Um Alpha Server 8400, só que são 2 Alpha Servers
tá? Um tá com a traseira virada para cá, o outro a dianteira, então eu vou abrir dos dois lados. Primeiro, desse lado aqui, tinha toda a parte da máquina, de CPU e memória ficavam nessas imensas placas aqui. Cada uma dessas máquinas tinham 6 CPUs. Não existe dual core, tá? Dual core vai começar depois de um bom tempo, mais de uma década, ou quase uma década, não, minto, uns 5 anos depois dessa máquina aqui, pelo menos. Então, a parte de CPU, um coolerzinho, dá para ver aí? Olha o tamanho da minha mão. A turbina que tinha aqui para refrigerar, tá? Embaixo, placas de comunicação, aqui. Do outro lado, se eu virasse esse gabinete, então, eu ia ter isso aqui. De novo, placas de memória CPU. Aqui uma unidade de disquete 3,5 polegadas, né? Pequenininha, já é o rígido. Unidade CD, por onde a gente fazia a gravação, aliás, instalação de sistema operacional nesse sistema. Aqui, o sistema operacional era Unix ainda, tá? Chamado True64. Esse sistema acho que ainda existe em alguns lugares aí operando, tá? True64. Os HDs da máquina... Eu tenho a caixa dele em casa, lembra, Zé? Você tem, é verdade. Eu te dei. Tá. Aqui os HDs. Alguns HDs aqui de 4 GB, um de 9. Tá? Isso aqui eram as duas unidades de HD deles que formavam um storage. Essas duas máquinas trabalhavam conectadas através de um dispositivo chamado Memory Channel, um canal de memória que conectava as duas máquinas, e elas trabalhavam em cluster já de alta disponibilidade, tá? O que eles chamam de HA hoje. Isso aqui já era um cluster HA. Esse cluster já fazia acesso a todos esses arrays de Enterprise Storage Array, os dois ao mesmo tempo, compartilhando toda essa parte de disco que era configurada aqui. Os file systems eram montados nessas duas máquinas, e as duas máquinas conseguiam fazer leitura e gravação ao mesmo tempo nesses file systems, ok? Para supercomputação, primeiro monstro, dá para ler aí? Dá para ler, legal? O que é isso aqui? Gray, tá pequenininho, mas dá para ler. Gray? Zé, isso. Gray SV1. Ele conserta, sabe, a resolução. Aí se tu mexer pouco, ou travar em alguma coisa, ele fica lindo. Tá, beleza. Então, isso é um Cray. Nós tivemos ele instalado durante um bom tempo aqui. Vamos começar a falar de desempenho. Essa máquina aqui, com 8 processadores vetoriais, tinha aí um desempenho próximo de 9 gigaflops só. Tá? É muito pouco. Gastava uma energia imensa. Tá? Tem até um panfleto dele aqui, ó. O Cray. E aqui tem algumas configurações. O Aderbal tirou foto disso daqui, pode depois mostrar para vocês. Ok? Aqui uma outra máquina, já não vetorial, da SGI. O nome da SGI antigamente era Silicon Graphics. Essa marca de computadores sobreviveu até um tempo atrás, quando a HP comprou a SGI, toda a parte de alto desempenho e de computação de alto desempenho da SGI. Isso aqui era RISC, tá? Então, processadores RISC, R6000, R qualquer coisa, e os processadores da SGI, R4000, R3000, equiparam um dos tipos de videogame aí que vocês usaram muito tempo. Talvez o Aderbal lembre aí. Qual era o videogame que usava esse tipo de processador? RISC. Era os PlayStation. Os PlayStations, né? Exatamente, os PlayStations, então. Quando nós saímos dessa máquina RISC, até aqui era Linux, tá? Aliás, Unix, daqui para trás, tudo Unix. Essa aqui foi a primeira máquina que veio para a gente usando Linux. Que processador? Então nós saímos do RISC e fomos para vamos ver. Titânio da Intel.
Um Itanium. Processador de 64 bits, ok? Essa máquina aqui... Que ano era isso? Ela tinha... Que ano era isso? 8... Como? Que ano era isso? Qual era o ano? 2003. 2003, nós já tínhamos processador de 64 bits. Pois é, quando eu vim para cá trabalhar, em 98, com aquela ali, a maioria dos alunos, acho que todos os alunos, se bobear, nem tinham nascido, né? Mostra a máquina do Hawking. Mostra a máquina do Hawking. E vem para cá, cara. Já passou. Tá bom, estamos indo aí. Senão, não vai dar tempo de mostrar o resto. Nós temos um tempo limitado aí. Se o Aderbal fala, eu falo pra caramba também. Mostra aí essa máquina aí, ó. Essa última. Mostra a última aí, Zé. Ela é a máquina que Steve Hawking usava para fazer as pesquisas dele. Era uma igual a essa, né? Que ele usava na universidade para fazer as pesquisas. Eu vou fechar aqui o vídeo, então, e vou caminhando para aí, tá bom? Um instantinho só. Beleza, Zé. Bom, pessoal. Professor Aderbal, uma perguntinha. Estão perguntando se esses computadores eram somente utilizados para meteorologia? Isso. Só. Toda essa computação do IMET, ela é exclusiva para meteorologia. O IMET é o instituto, é um dos órgãos públicos, né, mais antigos do Brasil. Tem 100 e quantos anos é, Cláudio? 100 e... Vixe, acho que está com 110 anos quase. O interessante é o seguinte, todos os dados meteorológicos... Eu não lembro agora, é 100 e alguma coisa. Todos os dados meteorológicos, eles antigamente funcionavam de forma manual através das estações meteorológicas convencionais que o Zé Maurício mostrou. E aí, tudo era anotado, tudo ia para a caderneta. Então, esse museu, essa parte que o Zé mostrou, é a parte da computação, é a parte da instrumentação meteorológica, mas a gente também tem uma biblioteca em que todos os acervos, todos os documentos gerados pela meteorologia ao longo desses mais de 100 anos estão armazenados em lugar adequado para evitar estragar, né, para evitar deterioração. São documentos... tem bastante documento histórico. Histórico, exatamente. Inclusive as leituras, né, Zé? Que foram digitalizadas. Os livros de registro de dados feitos à mão, inclusive, são da época lá do Império ainda. Tem alguma coisa lá da... Alimentam os supercomputadores, ou seja, eles são considerados, na hora que a modelagem numérica é feita, na hora que o cálculo que os supercomputadores fazem, eles são considerados como série histórica, ou seja, foram digitalizados. Então, assim, é um órgão público de uma importância gigantesca, porque, por exemplo, eu gosto de aviação, sou apaixonado pela área de aviação. Para voar, eu preciso... Olha, vocês lembram dessa sala aí? Vocês conhecem essa sala aí? Ó? Parece todo dia de manhã no Bom Dia DF, né? No Bom Dia DF. Tudo que é processado, lá naqueles computadores que a gente vai ver daqui a pouco, vira algum tipo de produto, tá? Que o pessoal da meteorologia, pessoal previsor, coloca aqui para ser visualizado. Isso que vocês estão vendo aqui está disponível na página do IMET, tá? Não é nada interno, não. Todos os produtos aqui acabam sendo mostrados na página também. Então, quem sabe, quem consegue interpretar um pouquinho, consegue usar bem essas ferramentas e consegue aí ver mais ou menos o que vai acontecer na atmosfera nos próximos dias, tá? Para vocês terem ideia de onde eu tô aqui nessa sala, nessa porta ali da frente, é onde está o Aderbal. Então, todas essas informações... Estou caminhando para cá. Só para fazer um complemento. O Aderbal está ali no fundo. Só para fazer um complemento. Olha lá, Aderbal no fundo. Todos esses dados... Vou mostrar aqui uma coisinha. Quer mostrar o futuro primeiro? Então mostra o futuro primeiro. Vou aqui, ó. Esse aí. Curiosidade, tá? Isso aqui é uma máquina recente, que acabou de chegar, não foi instalada ainda, tá? O IMET acabou de adquirir. Cada
quadradinho desse daqui é o que a gente chama de blade, é um nó computacional de um cluster. Esses equipamentos estão dentro de cada bloquinho desse daqui. Eu tenho 2 processadores Platinum 8260 da Intel. Depois vocês podem pesquisar, por curiosidade. Atrás de cada chassi, tem toda a parte de comunicação. Esses conectores grandes que vocês estão vendo são InfiniBand de 100 gigabits de velocidade. Isso é um requisito para você conseguir fazer, para você conseguir montar um cluster de alto desempenho. Tá? É impossível você fazer paralelização sem utilizar um dispositivo de comunicação tão rápido assim. Os que a gente vai mostrar ali dentro, que estão instalados, tem pelo menos 40 gigabits de velocidade. Tá bom? Então, chegando aqui na sala, já entrou no Wi-Fi. Já entrou. Pessoal, agora, ó, a gente preparou um momento muito aí, a gente preparou um momento aqui especial. Mudei o quê? Muta o microfone. Mutar o microfone. Sim, senhor. O seu som está desligado, professor Berbal. Me perdoa. Eu tinha tirado para evitar o ruído aqui. Olha só, preparamos um momento especial agora, que o Zé Maurício ele vai entrar. Show. Ele está mostrando aqui, ó, a diferença entre uma lâmina de supercomputação e uma lâmina de supercomputação e uma lâmina de serviço. Uma lâmina de serviço é uma lâmina voltada para hospedar páginas, servidores. Ela tem HD, ó, ele está puxando o HD dela aí, ok? E temos também a lâmina de supercomputação. Processador, memória, toda a parte da placa-mãe, tá? Como é um blade, ele tem toda a parte de alimentação e conectividade através de um só soquete aqui. Tá? A mesma coisa acontece num blade de HPC, em termos de comunicação e alimentação. Porém, ela é uma placa mais simplificada. Eu tenho processador, pentes de memória e a placa-mãe. E a placa-mãe dela. Já na outra leva mais equipamento, leva HD, leva uma arquitetura sem HD. Exatamente. Uma não tem HD, que é a supercomputação, e a que é de serviço tem um HD. Aí você pergunta, professor, como é que inicia o sistema operacional dessa máquina que não tem HD? Bom, existem vários modelos, mas um deles é o boot pela rede. Ele carrega o sistema operacional por um processo que a gente chama de PXE, em que ele carrega o sistema operacional a partir da rede. Uma vez o sistema operacional carregado, o sistema operacional fica em memória, rodando, até o dia que travar. Então, o que a gente vai fazer agora? O Zé vai entrar na sala cofre. Eu vou falar um pouquinho da sala cofre primeiro. Isso, fala, Zé, pode falar. Tá. O áudio tá bom? Tá ótimo. Bom, quem que identificou aí? Ainda não, eu estou procurando. Alguém falou o que é isso aqui? Alguém conhece essa camisa aqui, ó? Que é isso, gente? Isso é do Bauru, noroeste do Bauru. É que teve um aluno em sala que, quando eu mostrei a foto do Zé, ele pegou e disse, eu sei que camisa é aquela, é o noroeste do Bauru. Aí eu tô doido para lembrar quem foi o aluno que falou isso na sala. Foi muito divertido na hora. Então, começa, Zé, pode falar da sala cofre. Dentro da sala cofre, o ruído é muito alto. Então, por isso que eu estou com esse microfone aqui, que daqui a pouco eu vou ligar o áudio dele para falar com vocês lá. Tá?
como é que funciona o modelo numérico? Imagine o seguinte, olhando o mapa da América Latina, parte oceânica, Legal, faz o seguinte, põe essa câmera virada para mim. Agora. Faça o seguinte, eu vou mutar o meu microfone aqui. Voltei aqui, beleza? Tá, assim eu consigo gesticular um pouco também. Vou cortar minha imagem por enquanto. Então é o seguinte, imaginem toda a atmosfera, você tem pelo menos 3 resoluções, né? X, Y, Z, latitude, longitude, altitude. Um modelo numérico que faz o quê? Ele pega uma atmosfera toda que é medida por toda a parte de instrumentação existente, satélite, estações meteorológicas de superfície, estações meteorológicas de altitude, que são os balões, dados que são transmitidos por aviões, dados que são transmitidos por navios, todo tipo de possibilidade de medição é utilizado na meteorologia. Até uma curiosidade, na Europa, numa região dos Alpes suíços, tem um dos países, que se eu não me engano é a Noruega, que para medir os dados meteorológicos na parte dos Alpes, das montanhas, eles passaram a capturar aquelas cabras, instalar a instrumentação meteorológica nas cabras, e as cabras começam a transitar e eles vão fazendo medição. Quando ela passa em uma determinada região que tem sinal, ela transmite todo o dado, fica um buffer lá acumulando o dado, e aí eles captam todos os dados que as cabras ficam transitando pela montanha e capta para eles, tá? E uma coisa, Zé, quando tu fala, o sistema muda automaticamente para a tua câmera. Então, em síntese, tem que mutar teu microfone e falar ouvindo com o meu microfone. Então tá, vamos lá. Muta o teu microfone. Já está. Então, o que acontece? Bom, feitas todas essas medições, elas são utilizadas todas em horário padrão UTC. O mundo inteiro mede ao mesmo tempo, reúne todos esses dados e é criada uma atmosfera do globo. A partir dessa atmosfera, os modelos numéricos entram, fazem a integração de todos esses dados, colocam todos esses dados em ponto de grade, ou seja, faz interpolação para colocar numa determinada latitude, longitude projetada e altitude projetada, o dado correspondente. São dezenas e dezenas de variáveis, e ele cria uma atmosfera. O modelo numérico entra e começa a fazer simulação no tempo. Então, eu tenho aí algumas dimensões. José Guedes, me desculpe só um pouquinho. Eu vou pedir para o Davi projetar no YouTube a sua tela, porque está a tela que você mutou, está a tela da sua foto. Então, eu quero pedir para o Davi. Eu recebi agora, aí está a tela. Aí o Davi. Falando que está a foto da minha tela. Isso, não está você falando. Porque isso era quando estava com. O som não estava mutado, Zé. Só você botar o som aí. Não, mas o meu som está mutado. Eu acredito tá normal. Vocês estão me ouvindo bem? Tem um delay. Até eles falarem aqui, uns 5 minutos. Isso que está sendo falado tem uns 5 minutos atrás. Ok. O pessoal está seguindo normal, ok. Beleza, então. Beleza. Então, continuando. Esses modelos numéricos são aplicações desenvolvidas com muita matemática, muito cálculo, e é por isso que quando um modelo numérico desse está processando, os processadores vão a 100% e ficam durante horas, literalmente fritando bits e bytes. Tá? Ele não tem o que é comum quando você vai olhar num gráfico de uso do teu processador, aquele serrilhamento, coisa e tal. Não. Ele vai a 100% e fica lá em 100% enquanto está executando esses cálculos. Aí começa a mostrar por que é importante aquela comunicação de altíssima velocidade. Imagine o seguinte, cada core recebe um pedacinho dessa atmosfera, onde ele tem que fazer
uma série de cálculos avançando no tempo. Então, eu tenho dimensões x, y, z, latitude, longitude, altitude, eu tenho tempo. Em cada interseção disso tudo, eu tenho umas 40 ou 50 variáveis meteorológicas diferentes que são calculadas. Para fazer tudo isso, o ΔT, que essa atmosfera vai avançando no tempo, é de cerca de 30 segundos. Eu tenho que chegar a 174 horas. Então, vocês imaginem quantos ciclos se tem que fazer até chegar ao final de todos os cálculos com 174 horas. Existe uma frase séria. Não existe computador grande para meteorologia. E eu digo por quê? Quando eu instalar aquele computador novo lá, deixar ele configurado, entregar na mão do pessoal de modelagem numérica, em coisa de um mês no máximo, ele está completamente tomado. Por quê? Eles reparametrizam o modelo numérico para melhorar uma resolução, diminuir uma resolução. Ah, eu estou rodando com 7 km, com 2,8 km de grade, ele vai diminuir para 1 km e pronto, já toma tudo o meu computador de novo. Tá? Ele aumenta as resoluções verticais. Então, eu estou rodando com 50 níveis, eu passo para 60, eu passo para 70, cresce exponencialmente o número de cálculos. Tá? Então, tudo que a gente coloca de investimento aqui, de supercomputador aqui, acaba sendo plenamente utilizado. Não tem chance de ficar sem uso. Ok? Então, dadas essas explicações, eu vou entrar na sala cofre, eu vou mostrar com o vídeo do meu celular. Pode parecer, assim, como é que eu posso dizer, óbvio, né? Mas, assim, a meteorologia, ela tem uma importância gigantesca para a agricultura, para a aviação, para a marítima. Então, tudo que vocês puderem imaginar, qualquer tipo de lazer, uma viagem, de coisas divertidas, coisas profissionais, vocês vão encontrar produtos da meteorologia que têm utilidade para vocês. Então, agora o Zé vai abrir o microfone dele, eu vou mutar o meu aqui no sistema, só para vocês ouvirem um pouquinho do barulho. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo esse quadro aqui, galera? Olha só que interessante. O professor Stephen Hawking, ele escolheu esse tipo de máquina, SDI Altix UV, tá? Para fazer as pesquisas dele. Então, eu costumo brincar com quem vem aqui, ó. Você já viu o notebook do Stephen Hawking? Tá aqui, ó, são 4 racks de máquina, com muitos cores que ele usava para fazer a parte de pesquisa dele. Outros, ó, lembra aquela maquininha que a gente viu lá no museu? Tá? Uma Origin 2000. A Universidade de Stanford também utilizava esse tipo de máquina. E vou contar para vocês, eu tenho mais uma dinossáurica aqui, ó. É uma Octane 2, era sonho de consumo do Aderbal. Uma máquina semelhante a essas daqui foi utilizada para fazer o primeiro filme do Exterminador do Futuro. Tá bom? Dá para ouvir bem? Sim, tá. Dá para ouvir bem? Tá ótimo? Tá ótimo. Vamos lá. Quando nós saímos daquelas máquinas, a Itanium, nós partimos para o X86. Então, esse paredão aqui, ó, todinho, é um cluster de X86. Hoje,
tem perto de 4.000 cores nesse paredão aqui. Tá legal? Esses processadores já são antigos. Essas máquinas já têm 8 anos de uso. Essa aqui, inclusive, está quase toda desativada já. Eu vou ter que tirar daqui para instalar aquela nova que eu mostrei para vocês. Isso, uma unidade tinha dois nós aqui. Um storage com discos de 3 TB para fazer armazenamento de dados. E mais 2 unidades aqui, uma de administração e uma de que a gente usava para experimento. Ok? Quando nós saímos dessa estrutura, que a gente chama de servidor de rack, nós passamos para a estrutura Blade, que eu mostrei ali fora para vocês. Né? Esse aqui é um Blade mais antigo ainda. O nome essa máquina aqui é uma Altix ICE 8400. Depois a evolução dela, essa daqui é a precursora daquela que eu mostrei nova, que a gente não instalou ainda, ok? Então, toda a parte central aqui são blades, que estão sendo usados nesse momento. Essas luzes que estão piscando estão indicando comunicação entre eles. A parte principal de comunicação, os switches InfiniBand estão aqui. Esses cabos grossos que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Esses cabos aqui são cabos InfiniBand. Aqui todo mundo fala 40 GB, ok? Toda a comunicação dessa parte do cluster aqui é 40 GB. O que eu fiz? Eu segmentei esse cluster em 2 partes. Por quê? Eu tenho uma geração de processadores mais antiga nessa primeira parte. Daqui para lá, eu tenho uma geração de processadores mais nova. Aqui eu tinha, na parte antiga, processadores que faziam 4 instruções por ciclo de clock. Da parte nova em diante, é 8, e até lá no final, já 16 ou 32 instruções por ciclo de clock. Quem não sabe para que serve o clock, cada vez que um ciclo de clock é completado, uma série de instruções é executada dentro do core. Ok? Então, lembra do professor Stephen Hawking? Quem vier visitar o IMET tem direito a tirar uma foto daquele quadro e depois tirar uma foto ao lado de um SDI UV, que é a mesma máquina que o professor Stephen Hawking utilizava para as pesquisas dele. Essa parte de cima que vocês estão vendo aqui é uma parte toda de controle. Eu tenho ali em cima o que a gente chama de Head Node, que é quem fornece o boot para aquelas lâminas, para aqueles blades que não tem HD, ok? Esses 2 nós aqui são Login Nodes. O Aderbausch tem um desenho bem interessante que eu dei para ele de cluster, e depois ele pode mostrar para vocês, se já não mostrou. Então são os Login Nodes. Aqui eu tenho Storage Nodes. Esse azul são discos de alto desempenho, são discos de 15.000 rotações por minuto. Então são discos muito rápidos, porque cada vez que um ciclo de cálculo daquele modelo numérico termina, ele precisa gravar os dados de uma medição. Então ele grava dados a cada 15 minutos ou a cada meia hora de tempo calculado, não de tempo de processamento. Eu saio fazendo a evolução no tempo e gravo os dados, para depois virar aquelas imagens que vocês viram lá naquela outra sala. Beleza? Então, a UV, qual a característica da UV? Ela começa aqui, ó, nessa parte de baixo aqui, ok? E mais esse rack inteirinho aqui, ó. O que é isso? O que é essa máquina? Apesar de parecer toda segmentada, por serem blocos e mais blocos, né? Cada bloco desse tem 2 processadores internos, tem a parte de memória dele, tem um monte de conector, né? Um monte de cabo saindo deles. Essa máquina tem uma particularidade interessantíssima. Ela tem 7 anos. Ela não tem 8, ela tem 7. Quando eu ligo essa máquina, ela sai se compondo, ela sai se montando. Depois dela se montar, dela se reconhecer inteira, todo o hardware, ela vai chamar o boot. No caso aqui é o Elilo, né? Ela chama o Elilo para carregar o Linux. Qual Linux que eu utilizo aqui? Para mim, o melhor de todos. SUSE. Tá? O SUSE sempre foi homologado para a parte de supercomputação, sempre esteve um passo à frente na parte de supercomputação.
ok? Hoje, mais recente, os outros correram atrás disso para poder também ser empregados para esse fim. Então, só quando ela reconhecia todos os 758 cores que ela tem, os 3 teras de memória, imaginem o que era isso há 7 anos atrás, né? Ela vira um único nó, um só nó computacional. Ela é um nó do cluster, tanto quanto uma laminazinha, um bladezinho daquele que nós mostramos lá fora para vocês, tá? O chassi, onde aqueles blades lá de fora ficam, né? Aquele de HPC, é esse cara aqui, ó. Então, é uma SDI ICE-X, ela é a evolução daquela ICE 8400 que eu mostrei, muito mais limpa a instalação, muito mais bonita. Os switches de comunicação ficam aqui, internos também, tá vendo? Colocado no chassi, só que aqui já não é mais 40 GB, aqui é 56. Tá? Evolui um pouquinho mais rápido, ok? Então, todos os blades de alto desempenho estão aqui. Eu tenho 72 blades em um só rack de 42 Us, né, que a gente chama a altura do rack padrão, ok? Bom, vocês poderiam me perguntar, ô Zé, eu não posso usar um computador comum, um servidor, para esse fim? Posso, mas vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui, ó, por um acaso, esses 10 servidores aqui são servidores comuns e usados comercialmente. Por uma questão de oportunidade, nós encontramos eles num registro de preço e o INMET adquiriu com bons processadores para usar para esse fim. Só que, olha o espaço físico que eu gastei para instalar 10 nós. Meio rack para instalar 10 nós e ter 400 cores aqui. Aquela máquina que eu mostrei para vocês lá tem 72 blades. Em cada blade tenho 2 processadores 8260. É uma quantidade imensa de core que eu tenho lá. Pode calcular aí, galera, enquanto a gente está transmitindo, e depois me diga quanto é que dá. Uma outra curiosidade. Esses 2 racks nada bonitos aqui, tá? Não é muito bonito, não. Por quê? Olha só, é um rack da Hitachi. Esses 2 racks, na verdade, eles tinham um storage instalado, muito antigo, que já foi desativado. Nós desmontamos o storage e montamos nesse rack um cluster. Esse cluster tem componentes completamente Open Architecture. Vocês conhecem muito bem o termo Open Source, aqui Open Architecture. Por quê? Olha só, nenhum deles tem marca. Não tem marca. Eu poderia criar uma marca e colar um selinho aqui. A mesma coisa para os servidores únicos. Aqui é um servidor só, aqui também. Um só servidor. Né? Essa prateleira toda aqui de um só servidor. E aqui são servidores que eu tenho 4 máquinas, por isso que eu tenho 4 botões aqui, ó, 2 botões de um lado de Power On, mais 2 botões do outro Power On. Eu vou mostrar do outro lado para vocês, ok? Então, o que é isso aqui? É um cluster. Nesse rack aqui, eu tenho 48 nós computacionais. Neste rack aqui, eu tenho 10 nós. Desses 10, um é de administração, o outro é login. Aqui eu tenho diversos nodes de I/O, com discos SSD de altíssimo desempenho. Por exemplo, vou tirar um aqui, para mostrar. Se alguém quiser pesquisar, modelo, tá? Parar um pouquinho aqui, ó. É um SSD DC4610 de 3.2 tera. Depois alguém pode ver aí como é que é o desempenho individual de um disco desse. E aí vocês imaginem o que acontece quando eu crio um array desses discos usando técnica de RAID para conseguir um desempenho altíssimo. Toda a comunicação desse cluster
toda a parte de comunicação de alta velocidade, tá nesses dois caras aqui. São switches de 100 gigabits, tá? A parte de comunicação em OmniPath, não é InfiniBand. É InfiniBand porque a Intel, na época, comprou um fabricante de InfiniBand e mudou a nomenclatura. Para curiosidade, este aqui é um sistema Blade. Para quê? Para uso corporativo ou comercial. Então, cada Blade tem seu HDzinho, tá vendo? Aí, ó. Cada Blade tem seus 2 HDs, tá? Tem a parte de identificação dele, comunicação. É um Blade como aquele que eu mostrei aberto lá. Convencional, mas para uso. Então, aqui eu consigo montar uma estrutura para nuvem, eu consigo montar servidores de e-mail, fazer toda a parte de virtualização que for necessária. Inclusive, este rack inteiro aqui, nós temos uma segunda sala cofre, que eu não sei se vai dar tempo de eu ir até lá, onde eu tenho um espelho dele, tá? Para poder me garantir. Isso aqui é um storage da NetApp, onde eu tenho 5 camadas de desempenho de I/O diferentes. Eles são ligados a todas essas máquinas aqui através de rede de 10 GB ou através de SAN, que é Storage Area Network, então de 16 GB, 8 ou 16 GB de velocidade, onde eu ofereço volumes montados aqui dentro diretamente num host, em algum nó, ok? Então eu tenho internamente, isso aqui é um cluster, ele funciona como um só. Internamente eu tenho a memória cache alta, mais uma segunda parte de memória nele bastante grande, que ele trabalha para cache imediato. Eu tenho uma camada aqui de SSDs, uma camada de discos de 10.000 RPM, e ali discos mais convencionais para armazenamento, são discos de 3 TB SATA. Tá legal? Então, eu mostrei um pouquinho da parte da frente aqui, vou mostrar um pouquinho do fundo. Primeiro, para vocês verem a diferença. Olha só um rack por trás, quando ele é montado com uma estrutura de máquinas que não estão em Blade. E olha que legal o rack que tem Blade, né? Limpo. Por quê? Porque o chassi onde os blades são encaixados tira toda a necessidade de cabeamento. Então, por trás daquela máquina Intel que eu falei para vocês, que é a Intel, tá? Que é Open Architecture. Então, como eu mostrei, onde tem os 48 nós computacionais, essa piscação toda aqui já é comunicação, olha, o que está piscando é o conector de alta velocidade de 100 gigabits, ou seja, o pesquisador nosso lá já disparou o processamento de um modelo numérico. Nesse momento ela está soltando um ar bastante quente. Nós pegamos ela aqui durante o processamento, uma vez eu trouxe uma pistola térmica que fui medir. Essa lata, onde eu estou com o dedo aqui, ó, atrás do servidor, estava dando 56 graus. Tá? Então esquenta muito. Os processadores aqui são processadores Intel Gold 6130, ok? E, então, ela precisa de todo o cabeamento de alta velocidade, que são esses daqui, e o cabeamento de rede normal, que serve para quê? Para a parte de controle. Então, toda a parte de visualização da tela, onde eu faço configuração de BIOS, onde eu comando coisas de desliga, liga, o sistema inteiro é feito através da internet, ok? Aqui tem a parte dos servidores, vou dizer para vocês, isso aqui ainda está em montagem, eu ainda estou desenvolvendo esse sistema aqui, tá? Eu ainda vou trocar todo o sistema operacional dele e vou fazer algumas experiências. Ele foi comprado mais para fazer experimento. Algumas características. Deixa eu encostar a porta aqui, para diminuir o ruído. Senão fica difícil. Se alguém fizer alguma pergunta específica, eu posso voltar lá
e mostrar mais alguma coisa. Vou virar aqui. Pronto, voltou para mim. Tem algumas características importantes para falar para vocês sobre um sistema HPC. Todo sistema que eu projeto para fazer essa parte de meteorologia operacional, eu tenho cuidado de colocar sempre 2 portas InfiniBand em cada nó. Isso encarece bastante esse tipo de sistema. Para vocês terem ideia, aquele novo ali, esses 2 racks aí, foram adquiridos aí no final, na verdade no meio desse ano, chegou para a gente, chegou em junho, não foi instalado ainda, que nós estamos trocando a parte elétrica dele, custou $1 milhão, né? Com esses processadores todos que tem nele aí, ele custou $1 milhão. Dentro dessa sala cofre que eu mostrei para vocês, provavelmente a gente tem algo em torno de uns R$40 milhões de investimento. É um brinquedo caro. Mas é muito importante que todo o projeto dele seja projetado com o máximo possível de tolerância à falha. Ou seja, eu tenho que ter... Quer mudar o som? Aí eu desligo o meu aqui. Vamos lá. Pode fechar a câmera também. Fechei a imagem também. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, vocês podem ir fazendo aqui, que aí nesse momento aqui a ideia é responder algumas perguntas e fazer algumas considerações finais. Só para registrar, está saindo, então não recebendo. Só para registrar, durante as férias agora escolares da faculdade, eu estou executando um projeto para uma secretaria do Ministério da Agricultura aqui no IMET. Eu vou selecionar alguns alunos, são poucos, eu não tenho o número exato ainda, mas eu vou publicar isso nas mídias aí do CEUB, para vir participar do estágio com a gente aqui durante um mês. Ou seja, exatamente o período de férias, né? Então, assim, a importância da meteorologia, eu acho que dispensa a apresentação. O melhor dos alunos é o cadastro digital dele para poder abrir a sala. Para poder abrir a sala, ganhar uma biometria aqui na sala. Então, assim, vejam a importância que é tudo isso. Quem é aluno meu e já viu eu falando em sala de aula sobre o IMET, sobre o trabalho do Zé Maurício, o trabalho nosso aqui no Instituto, já deve ter visto o orgulho com que eu falo sobre o tema, porque é um motivo de orgulho, não por mim, não pela minha trajetória profissional, mas de saber que isso aqui atende às demandas e às necessidades de todo mundo. Ou seja, se eu for fazer um voozinho panorâmico, eu preciso da meteorologia. Se eu for no Lago Sul velejar, eu preciso da meteorologia. Turismo, agricultura. Alertas de defesa civil. Ótimo, você falou alertas agora. A gente tem um sistema aqui que gera XML, que é transmitido para os celulares de vocês. O Google consome as informações meteorológicas do IMET e disponibiliza isso dentro do ecossistema Android, dentro do ecossistema Chromebook, dentro do ecossistema Google. Então, para vocês verem como é importante toda essa trabalhada, é dinheiro de vocês, dos pais de vocês, meu, do Zé Maurício, nossos impostos, muito bem investidos. Muito bem, exatamente, muito bem investidos, muito bem dimensionados. O IMET, ele faz parte da Organização Mundial de Meteorologia. Inclusive, eu atuo como consultor dessa organização, da OMM. Estou na geladeira, né, por enquanto, mas logo de volta. E são cientistas, aqui é um meio de cientistas. Você está na geladeira para os processadores esfriarem. Exato, para começar a introdução nova. Eu não entrar em produção. Ele fica fritando a cabeça.
quando ele chega aqui com problema, ele fica noite sem dormir. Você também, agora de virar a noite. Virar a noite é legal. Virar a noite é legal. A gente pode pegar um estagiário desse e mostrar como é que é a realidade. Fala assim, você não veio trabalhar em computação? Botar ele para virar umas 3 noites. Vamos virar umas 3 noites junto com a gente aqui, instalando o sistema, resolvendo pepino. Né? Então, pessoal, assim, para a gente foi uma honra mostrar para vocês isso tudo. Eu estava com um notebook mutado aqui. Professora, se quiser dizer alguma coisa, o Davi também, se quiser falar alguma coisa, os alunos todos. Um grande abraço para vocês. Preciso falar um negócio. Fala, Zé. Essa sala cofre aqui é livre de Windows. Não existe o Windows nesse meio, galera. Não é só nessa não, na outra também. A gente tem 2 salas dessas. Essa é a de supercomputação e a gente tem a outra que é de serviço. Ou seja, a gente tem uma que roda com esse tipo de equipamento aqui, tá aqui, que essa imagem aqui é melhor, que é o de serviço, e a gente tem a de supercomputação que vocês visitaram hoje, que roda esse outro tipo de equipamento aqui, que é de supercomputação. Detalhe, tá? A diferença de peso eu só vi agora, viu, Zé? Não tinha percebido. É grande, porque essa aqui tem muito menos componente. Agora, curioso, tá? O processador que tem aqui é mais poderoso que muitos processadores que vem naquelas outras lá, tá? Ela só é mais leve porque ela leva menos componente. Mas eu até botei o link do processador que a gente está usando no modelo novo aí do site da Dell no chat do YouTube. Vocês dão uma conferida lá. É o 6130. Não, o 8260. Ah, tá. Eu achei no site da Dell. O 8260 é aquele ali. É o que vai ser instalado. É o do que vai ser instalado, exatamente. O que já está usando é 6130. 6130. Exatamente. Aderbal. Ô, professor, estou ouvindo. Aderbal? Oi, estou. Então, foi muito bacana, mas vieram algumas perguntas especialmente relacionadas a como fazer para fazer esse tour, né? Porque alguns jovens já têm interesse, me mandaram também perguntas no meu celular, no privado aqui, querendo saber como fazem para realmente terem acesso a todo esse caminho percorrido aí pelo José, porque foi bem bacana, né? Especialmente os alunos de elétrica e computação, eles ficaram bem empolgados com o que viram. Então, nos fala como é que podemos fazer. Eu sei que no momento de pandemia, eu não sei como está funcionando, mas dá essa explicação, diz como é que podemos fazer para esse acesso. Como eu te disse, durante a pandemia, essas visitações oficiais ao INMET estão em pausa, né? Não está acontecendo. Eu acredito que após terminar isso aí, voltar toda a operação normal, no próprio site do INMET tem as instruções para marcação de visitas. Ok? Então, dá para marcar por lá e trazer a turma toda para visitar. E os alunos que estiverem interessados em participar do estágio de férias, ou pelo menos da seleção dele, eu estou dando preferência para os alunos que são meus alunos desse semestre. De engenharia que esteja interessado em participar. Aí eu vou passar para ele um formulário, que é um exame, é uma prova lógica, uma prova simples, mas que é dentro do nosso contexto, e aí vocês vão fazer essa prova, vou fazer uma avaliação e vou escolher as pessoas que vão trabalhar com a gente aqui no projeto. É um banho de imersão em Linux. Um banho de imersão em Linux. Tem uma pergunta aí, Aderbal, dá uma olhada aí qual sistema operacional usado, se o José puder já... No INMET, a gente utiliza pelo menos, duas distribuições principais. SUSE, OpenSUSE e Debian. Né? Debian tem um outro nosso, ó, e CentOS. Então, a parte corporativa é quase toda baseada em CentOS, e a parte de computação de alto desempenho é toda SUSE e OpenSUSE. E tem um centro. Tem um centro que foi o que a gente montou. Já descobri como mudar. E a velocidade desse sistema foi colocada aqui também. Como? A velocidade. É um tema muito complexo esse, professor. Porque como é uma computação distribuída, paralelizada, isso depende muito da aplicação que está sendo executada. Fala aí, Zé. A verdade é o seguinte, até
Até um certo tempo atrás, quando não existiam nos processadores Intel as instruções AVX, AVX2, AVX512, né? Era muito fácil você fazer um cálculo de flop, né? Que é um cálculo teórico de desempenho. Hoje em dia, com os processadores de nova geração da Intel, você tem 4 possibilidades de velocidade de clock diferente para cada core, dependendo de como a aplicação está escrita. Se ela for bem compilada usando a VX512, ela vai ter uma aceleração muito grande, então é um cálculo diferente. Para os processadores mais antigos, era um cálculo simples, que vocês podem encontrar facilmente na internet, aí, como é que você faz um cálculo de flop para chegar a números. Então, eu tenho alguns cálculos teóricos aqui. Esse paredão todo que eu mostrei para vocês aqui, tem cerca de, contando com aqueles 10 servidores do fundo, que são um pouco mais novos, então tem cerca de 60 teraflops, ok? Aquele paredão todo. Isso é antigo, gente. Esses 60 teraflops, hoje em dia, dá para colocar em menos de um rack. Muito menos de um rack. A que a gente montou da 100? A que a gente montou tem 150, são em 2 racks. 150. São 150 teraflops em 2 racks. E a nova vai dar quanto? A nova vai dar 240 em 2 racks. 240 teraflops. Dá para fazer uma bomba atômica. E vou dizer para vocês, não vai dar. É pouco para a gente. Eu já estou com 2 projetos em andamento para tentar adquirir mais nós computacionais e aumentar esse cluster. A gente tem que chegar aqui a 1.5 petaflop, pelo menos, para conseguir processar tudo que já existe pronto. Não é coisa que eu vou desenvolver, é demanda latente. O Japão trabalha com 100 petaflops. O Japão trabalha com 100 petaflops. A gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar, pelo menos ao nosso e-mail. Professora, a senhora está mutada, professora. Eu sei, porque eu fico assim, com algumas expressões, né? Deixa mutado, porque eu amo. Tem uma perguntinha aqui que é bem capciosa, enfim. Vocês preferem Linux que o Windows? Por quê? Como é que é? Por que a gente prefere Linux ao Windows? Cada um dá opinião. Vou falar uma coisinha simples. Se eu começar a fazer login nas máquinas aqui de dentro, em alguns servidores lá que a gente usa de forma corporativa, facilmente eu vou encontrar uma máquina que tem mais de 1 ano que ela está ligada sem dar um reboot. Poxa, a gente tem máquina com 870 dias. Tem. Eu, Renan, 780 dias. Tem. Para uso operacional, você acha que eu posso ficar dando reboot em máquina? Aí eu vou dar outro motivo. Um outro motivo. Vocês sabem qual era o sistema operacional do STJ que foi capturado semana passada? Era o Windows. Não era o Windows, não. A culpa foi do AD. Não, o Windows. O Windows. A culpa foi do AD. Então, assim, para alguns ambientes críticos, o Windows, ele não se encaixa muito bem. O Windows é um produto, pessoal. A ciência, ela não é feita baseada em produtos. A ciência, ela é feita baseada em pesquisa. E o Linux é um sistema operacional que tem, digamos, mais representatividade acadêmica em projetos relevantes. Vocês acham que o Hawking está usando o quê naquela imagem lá? Uma curiosidade e uma ideia para os alunos aí. Pesquisem nos sites de computação, de alto desempenho, tem aquele Top 500. Top 500. Procurem no Top 500 quantos clusters tem o Windows. Tem o Windows. Nenhum. O mundo ele está zoando. Nenhum. Não estou zoando, não. Tinha um no passado. Mas já era. Se você pegar no histórico, lá tem. Existe uma distribuição ainda, se eu não me engano, deve ter. Talvez já tenha morrido. Chama Windows HPC. Já morreu. Morreu? Já morreu. Que bom. Galera, eu acho que é isso. Só para fechar, então, o professor Marco Aurélio está perguntando, eu acho uma pergunta massa, não sei nem a cifra, enfim. Qual o custo para a implantação deste sistema de 1 teraflop aí falado? Quanto custaria implementar? Uma média, né? Assim. Não, 1 petaflop. 1 petaflop, Isso, exato.
Em 2018, eu fiz um projeto que não foi para frente. Nós estaríamos comprando em 2018 800 teraflops. Não dava ainda um, né? Naquela época estava orçado em 56 milhões de reais. Para hoje em dia, esse 1.2, 1.3 teraflops, petaflop, vai estar mais ou menos nessa ordem também. Por quê? Os processadores evoluíram, então você consegue extrair mais desempenho por processador, consequentemente, gastar menos energia para produzir mais desempenho. Tá? Gente, vocês não me viram falar performance. Tá? Eu falei em toda a minha apresentação, quando eu falei alguma coisa, eu falei desempenho. Computador tem desempenho. Falou? Minha dica. O Zé diz uma coisa para mim que eu acho interessante. Ele diz assim, professor Aderbal, qualquer computador roda qualquer conta. A diferença é o tempo de chegada. A diferença é quanto tempo vai demorar para ele rodar aquela conta. E aí esse investimento todo em teraflops, petaflops do IMET é porque é o seguinte, de tanto em tanto tempo, 15 minutos, né? De quanto tempo roda o modelo aqui? Não, rodar o modelo ele roda 4 vezes ao dia. 4 vezes ao dia, mas tem cada 6 horas. Mas tem uns no meio aí. O problema todo é que quando ele começa a rodar, ele tem que terminar logo, para que o meteorologista possa usar o produto para fazer previsão. Então a gente está sempre se eu começar a rodar um modelo agora e terminar amanhã, eu vou estar mostrando para o meteorologista um produto pós-facto. Eu preciso mostrar para ele a previsão futura e não o que passou. Então, às vezes, o investimento é feito para a gente ganhar 15 minutos, 20 minutos de processamento. Sim. Certo? E esses 15, 20 minutos que a gente ganha antecipado, ele é importante porque vocês pensam o seguinte, cada vez mais a conta aumenta. Todo dia é um dia novo, com novos dados meteorológicos, que vão ser agregados aos dados antigos para que rode o modelo. Então, se isso só cresce e só fica maior, a tendência, se o computador for o mesmo a vida toda, é o tempo de chegada ser mais demorado. E aí, a gente tem que estar se antecipando. Os dados estão crescendo, ao mesmo tempo que os dados crescem, a otimização de código, a capacidade computacional também tem que crescer. Exatamente. Excelente, excelente. Acho que já estamos às 11h15, né? Nós passamos já as 200 pessoas aqui assistindo, vendo esse tour maravilhoso que aconteceu. E eu tenho certeza que, quando voltarmos, vamos organizar uma escala aí de visitação, com certeza, nem preocupe que a gente vai. E o evento continua. Eu quero agradecer imensamente ao professor Aderbal, sempre muito aberto para colaborar conosco, até me surpreende, eu adoro isso. Ao José Guedes, obrigada, né, pela abertura. Acho que o investimento. Parabéns, né? O trabalho é muito bacana, é muito interessante saber que temos isso aqui pertinho da gente. Às vezes a gente não sabe, né? Isso é até me surpreende. As pessoas que vêm de Brasília visitar falam assim: nossa, eu não sabia que existia isso aqui. Pois é. Então... E o legal é que aqui nós não temos muita restrição de segurança a visitar o ambiente, tem muitos lugares por aí que, como trabalham com dados sensíveis, né, dados com segurança, como, por exemplo, o CEPRO, tem sistemas semelhantes a esse, mas para você visitar é complicado porque eles têm muita restrição ao acesso. Aqui a gente não tem essa restrição. Porque todos os dados são públicos, tá? Detalhe. Nós trabalhamos com dados públicos, e não só públicos, o Brasil, internacional. Todo país compartilha seus dados meteorológicos com todos os países. Ou seja, é uma cooperação internacional. Por isso que o IMET é um dos GISCs da OMM, da Organização Mundial de Meteorologia, que fica em Genebra. Ou seja, sim, eu ainda não falei, tá, professor? Tem um tucano, tem um arara azul aqui, a gente tem uma reserva aqui. Então, você vir visitar e, de repente, dar de cara com um tucano ou com um arara azul, é bem possível, é fácil. Nossa, que bacana! Eles bebem água. Não precisa ir em Foz para ver arara azul. Nossa, que legal, hein? Verdade, tem uma de bobeira por aqui. Então, assim, agradeço um abraço imensamente.
Um abraço para vocês, né? Agradeço a todas as pessoas que ficaram conosco até então. Continuamos com o nosso evento. À tarde temos vários minicursos. Teremos minicurso de Robot, de Revit, de K-Builder para incêndio, TQS. À noite estaremos com o Alexander Juste aqui conosco. O professor Flávio vai estar aqui no comando. Temos também o Rafael Brixel e mais tarde o Giancarlo. A gente vai ter vários assuntos abordados aqui desse dia. Então, nós contamos com vocês mais tarde e agradecemos imensamente a participação, a presença de todos. Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau. Obrigada.